Bom dia pessoal, Isadora, João Vitor, Pablinho, Yasmin, Gui, Edu, Gabriel, Carol, Julinha, bom dia. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos lá, aqui já recebi uns bons dias de texto, muito bom. Gente, olha só, duas mexidas de escala, nada que nos altere, só essa inversão que teve que rolar meio abrupta, assim, para mim ontem, no final da noite já, era passado do meu horário de TV ali, entre 11 e meia-noite, enquanto eu estava no ar ainda, pintou a necessidade de eu fazer uma viagem hoje, aí eu tive que inverter com o Luiz para dar tempo de pegar o ônibus, e aí eu nem avisei vocês, porque já era tarde e tal, não faria sentido mandar recado no grupo, tá? A outra mexida que nós teremos será na segunda. Eu voltaria a encontrar vocês na parte dos dois últimos períodos, porque o Gui, ele fez uma operação ontem, ele retirou a vesícula, tá? Então ele está acamado por enquanto, ele não teria condições de dar aula. Então daí eu substituo ele e depois ele, enfim, retoma normal, né? Ele fica em torno de 7 dias fora de combate, tá? Depois disso ele está normal. Bom, dizendo isso, ele bateu ali o verbo com vocês sobre redação, que era o anseio de alguns. Eu fiquei bem feliz com alguns feedbacks que vieram tanto ali quanto inbox, assim, da maneira de vocês perceberem processos e se perceberem numa reflexão sobre forma e conteúdo, isso é muito importante, né? E isso faz parte dessa nossa resenha necessária num projeto de aprovação, né? Tudo isso passa muito por a gente conversar a respeito das coisas e passa muito por a gente se observar, né? Nós, vocês, a gente, e a gente, vocês. Isso é muito bom. Isso faz parte, assim, é o que eu sempre quis. Olha só, falando duramente do conteúdo, a gente passou por uma época, não vou dizer complicada da filosofia, mas uma época difícil, diferente, né? Que é a Idade Média. Não só por todo o seu caráter religioso, mas porque mudou o chip muito drasticamente do que a gente vinha vendo de filosofia, né? A gente via numa pegada tipo assim, pum, surgiu a filosofia. Ela está indo para um lado, pô, pré-socrático, Sócrates, Platão, Aristóteles, sofistas, período helênico, tudo indo para o mesmo lado. Aí vinha a Idade Média e parece que fez um sopro naquilo tudo, tirou tudo do pedaço e pintou um novo quadro. Agora a gente vai para a Renascença, ou modernidade, se vocês preferirem. Isso é muito importante também para alguns de vocês que tentam fazer a linha do tempo, que é muito bom que se faça, né? Eu sempre sugiro que para o estudo de filosofia, você pegue uma cartolina ou mesmo uma folha, enfim, como quiser, mas trace a linha e vá separando os filósofos pela linha do tempo. Isso ajuda a gente a compreender características do filósofo, mesmo sem conhecer o filósofo. Por exemplo, eu não conheço muito do René Descartes, mas eu sei que ele está na modernidade. Eu sei que ele é um cara mais científico do que mitológico. Eu sei que ele é um cara influenciado pelo catolicismo, mais do que pelo protestantismo. Agora, se eu sei que ele está do iluminismo em diante, como um Voltaire, eu sei que o protestantismo já começa a influenciar mais do que o catolicismo, né? Se ele está lá no período clássico, eu sei que não há nenhum tipo de cadência religiosa, nem católica, nem protestante, nem de nada. São gregos, então são politeístas. Só que o que interessa é a religião dos caras. Influencia diretamente na maneira de pensar. Assim como as características sociais de cada época. Pô, esse cara está na Idade Média. Como é que ele pensa a sociedade? Não conheço o cara. Pô, mas como é que eu conheço as características da sociedade da Idade Média? Então, como é que esse cara deve pensar política? De maneira X. Esse cara é grego, ateniense, período já consolidado a democracia com Clístenes, com Solon, né? É Protágoras de Abdera. Não conheço o cara, não lembro da aula, mas é um grego do período clássico. Pô, esse cara deve valorizar o convívio social, mais ou menos, porque nem todo mundo era cidadão, não havia um sufrágio de direitos políticos e sociais, né? É o homem branco citadino, enfim, livre, aquela coisa toda, né? Então, eu estou querendo dizer que ao traçar a linha do tempo, e ali vocês fazerem as divisões de cada período, coloquem os autores que a gente já trabalhou e depois, ao longo do tempo, que a gente vai trabalhando, e vocês vão conseguir ver algumas respostas, vão brotar algumas respostas, mesmo que vocês não lembrem do conteúdo que a gente estudou, tá? É só saber o período de cada um. Bom, qual é o barato do começo da aula de hoje? A gente vai para o que a gente chama de Renascença. A Renascença é um apelido para o começo da modernidade. Já é modernidade.
mas renascença. Só não entendi. É renascença ou modernidade? É as duas coisas. Porque a renascença, ela é, vamos dizer, o princípio da modernidade com características muito exclusivas, muito específicas, que depois se dissipam ao longo do resto da modernidade, mas já é modernidade. O nome renascença já nos entrega um pouco do que a gente precisa saber da característica. Renascença, o que renasce. Se algo renasce, é porque algo morreu. Então, a renascença não é uma extensão das características da Idade Média, porque senão ela seria mantida como Idade Média, ou Idade Média 2.0, Idade Média o retorno, Idade Média o inimigo agora é outro, não sei, seria uma segunda parte da Idade Média. Mas não, isso acabou a Idade Média e algo renasceu. Só pode renascer aquilo que morreu antes da Idade Média, ok? O que era o período antes da Idade Média? O período clássico. O período clássico com aquela efervescência dos greco-romanos. Aí eu pergunto, quais as características do período clássico? E aí vocês podem responder, por favor, vamos acordar. O sol já nasceu lá na fazendinha, né? Vamos acordar. Quais as características do período clássico? Pablo, Guilherme, Gabriel, Carol, Yasmin, Eduardo, Júlia, João, Isadora e Marina. Conversem, conflitos. Não, mas teve conflito na Idade Média também, não é uma característica exclusiva, e vai ter conflito na modernidade. Aliás, a gente vai entrar agora na era dos conflitos. A gente vai falar de Maquiavel e o príncipe e os conflitos mais fílmicos da história. É ali que o Game of Thrones rola. É a partir de agora. Conflito. Mas tá, tem, mas não é isso que caracteriza. Se a prova te pedisse assim, encontre abaixo algumas das características do período clássico, do período grego, que características seriam essas? As mais, vamos dizer assim, triviais de prova. Não banais, mas mais triviais de prova. Que características seriam essas? Começamos, Gabriel, por aí. Deixa eu ver o João. Mais ou menos. É isso Dá aí. para Vamos... falar da matemática, senhor? Como um dos princípios? Dá para falar. Não é bem onde eu quero chegar, mas vocês começaram a esquentar. A matemática vai voltar com tudo agora. Tá? É que a matemática não deixou de existir na Idade Média. Assim como a busca pelo conhecimento ou a relação com a filosofia, ela só mudou o jeito. Primeira coisa, Deus estava no centro de tudo. Não é? Na Idade Média, a gente viu que tudo era... As nossas últimas aulas de Idade Média parecia até uma missa, né? Era Deus no centro da análise. Deus é o comando, né? E quando Deus está no centro, como é que a gente chama isso? Tem um nome técnico. Teocentrismo. E antes da Idade Média, quem é que estava no centro? Antes de Deus estar no centro, quem estava no centro da análise, da reflexão? O homem. Muito bom, Marina. E como é que a gente chama isso? Homem-centrismo. Não. Muito bom. Antropocentrismo. Ó, pintou a Isa aí também. Esse é o principal tópico, tá? A filosofia começou com a natureza no centro da análise, e o nome disso é cosmologia, tá? Depois disso, nós tivemos o Sócrates estalando os dedos e trazendo o antropocentrismo, antropo-homem, centrismo centro, o homem no centro da análise. Vem a Idade Média, dá uma ressignificada nisso e traz o teocentrismo, Deus no centro da análise. E na Renascença, o que acontece? Rasgam-se os protocolos de Deus no centro da análise e volta para o homem. Eu volto meus olhos para o homem. Então, o homem volta para o centro da análise. Aí sim, pegando o que vocês falaram, eu vou desenvolver muito mais, porque passou mais tempo, eu tenho mais ferramenta, eu tenho mais conteúdo, porque agora eu quero analisar e fundamentar a razão ou uma rigidez de conhecimento
em cima do homem. Vai ser um neo? Ainda não, Gabriel. É uma boa pergunta, porque perceba que é a renascença. Então, é como se fosse um Ctrl-C, Ctrl-V. Imagina a Idade Média como uma poça de lama. E aí tu bota um pé de um lado da poça e tu vai passar por ela, tu bota o pé do outro lado. Então é mais ou menos isso que aconteceu. A Idade Média é a poça de lama, eu tô com o pé esquerdo lá no classicismo, o pé direito na Renascença. É a mesma pessoa, é a mesma coisa. É isso que eles querem. Ainda não é um neo-antropocentrismo. Hoje sim, na pós-modernidade, a gente pode dizer. É um termo até não usado tecnicamente, mas é um termo que poderia muito bem ser usado. Até para uma definição de fácil assimilação, que hoje nós vivemos o neo-antropocentrismo. Hoje, mas muito especialmente hoje, século XXI. Por quê? Porque o homem segue no centro da análise, mas hoje a gente analisa o homem de uma maneira muito diferente do que era no classicismo na Renascença. Tá? Então, o classicismo é na cosmologia. O classicismo começa com a cosmologia, lá com os pré-socráticos. A partir de Sócrates, ele é antropológico. Tá? Então, o classicismo mesmo, assim, ó, valendão, antropológico. Perdão. Agora, com a pandemia graves, estamos voltando a grupos falarem que a culpa é de Deus. Isso é interessante, eu vou falar sobre isso. Quem é que ia falar? Eu falei saúde, senhor. Obrigado, Amado. Obrigado, é importante. Tu sabe que não só pela pandemia, Pablo, mas não chega a ser um teocentrismo, porque hoje nós falamos sobre a nossa relação com a religião ou com Deus, ou os deuses, tá? Mas o canhão às vezes se subverte. Vamos entender uma coisa? Quando eu falo do homem no centro da análise, é o homem nas suas relações sociais e existenciais. Né? Então, é o homem como ele chega ao conhecimento, a política, a sua relação com a estética, a sua relação de pensamento lógico. Aí alguém falou da matemática, aí entra isso e tal. Agora, vamos pegar hoje, política. A gente tem um estado, por exemplo, no Brasil, que diz Deus acima de tudo. A gente tem um Talibã que assume o comando do Afeganistão com fundamentos religiosos. A gente tem uma Marine Le Pen na França que concorreu às eleições, foi ao segundo turno contra o Macron há alguns anos, dizendo que, se eleita, iria extirpar do cenário francês todos os muçulmanos. Né? Então, essas cruzadas religiosas, seja católica, seja muçulmana, evangélica em alguns casos, que são as religiões de volume, né? Essas religiões elas são mais belicosas pela sua necessidade de permanente luta por espaço, porque são as de mais aspectos quantitativos e não qualitativos. Percebam que dificilmente tem um conflito envolvendo outra religião que não essas de maior número de seguidores, né? Que assim como são seguidores, podem ser exércitos, né? Sim, dá para dizer que quase que se vira o canal, mais uma vez, para uma ideia teocêntrica, né? Existem bons artigos dizendo que o Brasil hoje vive um estado autocrático e teocêntrico, né? Que é o quê? Deus acima de tudo e eu sou a Constituição. Frases do Bolsonaro, né? O que é eu sou a Constituição? Eu não respeito os aspectos parlamentares de um parlamentarismo. O Brasil não é presidencialista, né? O Brasil é parlamentarista. Presidencialista, se a prova te perguntar, é muito importante, se a prova te perguntar qual é o sistema de governo do Brasil, é presidencialista. Mas isso é só no papel, porque na função da coisa é um parlamentarismo, tá? Muito mais forte do que o presidencialismo, pelo número de poderes limitados do presidente diante de um parlamento. Por isso que até o Michel Temer ensaiou a ideia de um semipresidencialismo. Isso foi afastado, e agora o Bolsonaro retoma isso como bandeira, que acredito não passa, não seria agora para 2022, seria para 2030, parece, mas não passa como texto. As reformas eleitorais estão começando a chegar à sua conclusão e esse debate vai ficar mais para frente. Mas o que seria o semipresidencialismo? Seria um parlamentarismo mais forte ainda, porque você teria a figura do primeiro-ministro, né? Então, tendo a figura de um premier, como é na Inglaterra, sendo que, por exemplo, não tem a figura do presidente e do primeiro-ministro, é uma rainha e o primeiro-ministro, então nós temos o parlamentarismo britânico, despressurizaria mais ainda o poder do presidente, do executivo. Tem vários grupos. Essa denominação só serve para a época, ou pode-se falar que tem grupos que são no teocentrismo ou outros antropocentrismo? Não, hoje é uma miscigenação, Gabriel. Hoje tem, se tu, cientificamente, filosoficamente, é antropocêntrico. Agora, socialmente, existem grupos teocêntricos, grupos que colocam Deus no centro da análise e pronto.
é a vontade de Deus, é como Deus me direciona, é como Deus se relaciona, é como Deus, tá? Então, mas filosoficamente, cientificamente, você ainda vive numa pós-modernidade marcada por um existencialismo, por um positivismo, por um utilitarismo, que tudo a gente vai ver antropocêntrico, tá? Então, a prova te diria que hoje nós vivemos numa era antropocêntrica, mas como reflexão, que é o que o Pablo nos trouxe ali com questão especialmente da pandemia e tal, há sim um grupo bastante considerável teocêntrico nos tempos de hoje. Sempre existiu, mas hoje está muito abundante. Bom dia para o João também, que chega com a gente. Muito bom que vocês vão chegando, gente, e também para a galera que vai nos assistir depois, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom, Renascença. Renasceu o antropocentrismo. O antropo está no centro da análise, o homem. Nas suas relações sociais, nas suas relações políticas, na sua relação com o conhecimento, na sua relação com a estética. Não deixo de abordar a sua relação com Deus. Eu só não quero que isso seja o epicentro da distribuição da obra. E aí, gente, percebam que a gente atravessou a Baixa Idade Média. Na Baixa Idade Média, a Igreja Católica já perdeu um pouco de fôlego do que era aquele hype da novidade da Alta Idade Média, que era abundante nos seus dogmas. Depois houve um esvaziamento. Aí nós vamos conhecer um pessoal agora, eu vou abrir o material para vocês verem, que é assim, a gente. Eu sou apaixonado por esse período da Idade Média, da história, perdão, da Renascença, especialmente por essa turminha. Eu tenho dois personagens para mostrar para vocês de abertura. Um é o Michel de Montaigne, mas eu vou pular o Michel de Montaigne agora. Ele até caiu na prova recentemente. No passado ele não dava, mas ele voltou com tudo. Mas eu vou pular ele e vou começar pelo Maquiavel. Eu acho que ele é mais importante para a gente entender as características da Renascença. Depois a gente vai para o Montaigne, para não confundir. Nitiolo de Bernardo dei Maquiavel, o Nicolau Maquiavel. Percebam que agora a gente esquece os gregos, não tem mais grego para a gente conversar. Tá? E ali na Idade Média a gente viu o Santo Agostinho africano e o Santo Tomás Aquino francês. Agora, italiano. A gente vai falar de um italiano, depois de um francês, como é o Montaigne, depois de um britânico, como é o Francis Bacon, depois de um francês de novo, como é o Descartes, de um holandês, que é o Baruch de Spinoza. Então, agora há uma descentralização da filosofia. Isso é muito importante que vocês tomem nota. A filosofia agora não está mais num único bloco, como eram os gregos, né? Como vai ser depois, talvez, num 2.0 da história moderna, a Alemanha. A Alemanha é um grande palco da filosofia. Hoje, se você quer estudar filosofia, você diz assim, qual é o principal cenário para estudar filosofia e ser reconhecido internacionalmente? A Alemanha. É a Alemanha que é o palco da história moderna da filosofia, entende? Vamos lá. Kant, Nietzsche, Schopenhauer, Marx, Weber, Feuerbach, Hegel, Engels, puxa vida, eu poderia seguir aqui, Hartmann, Husserl, cara, é a escola de Frankfurt completa, né? Adorno, Horkheimer, Benjamin, Marcuse, é uma abundância a Alemanha na modernidade. Se tornou um celeiro muito profícuo, né, de filosofia. Tem vários grupos. Esse aí é do Gabriel ali. Vamos voltar ao Maquiavel. Nitiolo de Bernardo de Maquiavel. Agora a Itália é o nosso primeiro ponto de partida da Renascença. Não há, historicamente, não estou dentro da linha do tempo. Poderia ir no Montaigne, eu poderia ir no Maquiavel. Teria alguns outros nomes, sim, mas vultos menores e não de prova. Maquiavel é o grande cara. Esse cara é um florentino. E aí é importante a gente entender a Itália separada. A Itália é um campo de conflitos políticos de tomadas de poder. Então a Itália é toda dividida, gente. Ela é dividida em principados e ducados. É importante que vocês tomem nota disso. Principados são os espaços territoriais comandados por príncipes. E ducados são os espaços territoriais, pequenos feudos, comandados pelos duques. É bem simples, né? Principado é príncipe, ducado é duque. Tá? Só que existem alguns grandes principados que são tipo como se fossem as grandes capitais. Assim. Perceba que, sem nenhum tipo de restrição, de preconceito, por favor,
a nenhum território brasileiro, mas se a gente fosse falar economicamente, socialmente, politicamente, nas principais capitais, a gente ia dizer São Paulo, Rio, Porto Alegre, Salvador, a gente ia pegar alguns elementos das maiores potências econômicas, políticas e tal. Não era diferente na Itália. Ali a gente vai ter Florença, que é o pano de fundo do Maquiavel, tá? Por ser um florentino, nasceu em Florença, Milão, Roma, Veneza e o que a gente chama de... aliás, Roma é os Estados Papais, tá? Ainda não é Roma, é Estados Papais. Quer dizer, já é Roma, mas conhecido politicamente como Estados Papais. É um conglomerado governado pelo Papa, não é um príncipe, é o Papa. O Papa é o príncipe dos Estados Papais, que é Roma e adjacências, tá? Então, Estados Papais, Milão, Veneza, Roma e Nápoles, tá? Eu tenho isso em algum lugar aqui, para quem é de anotar, deixa eu ver. Aqui, ó. Nápoles, Milão, Estados Papais, Veneza e Florença. Florença é onde a gente vai pousar. Volto. Estados Papais, se tu quiser botar uma barra e botar Roma, não tem problema. É que não é só Roma. O Papa, ele tem a regência de Roma e de outras regiões adjacentes, tá? Não é um príncipe, é o Papa. O Papa é como se fosse um governador. É como se Nápoles fosse o João Dória, Milão fosse o Flávio Dino, o Papa fosse o Eduardo Leite. Ele coordena um estado, tá? Mais ou menos isso. Anota quem é de anotar, que nós vamos voltar a Florença. E vamos a Roma também para falar de Papa, porque é impossível passar pela história de Maquiavel sem falar de Papa. Tá? Gente, o Maquiavel é um sujeito dos mais geniais da história da humanidade. Tá? Eu até vou tirar um pouco aqui a biografia dele, eu gosto de conversar olhando, em que pese só o Pablo e o Guilherme me prestigiarem ligando as câmeras, mas eu gosto de olhar para vocês. O Maquiavel muda, muito obrigado, Júlia. O Maquiavel muda totalmente a nossa maneira de se relacionar com a política. Eu costumo dizer que o Maquiavel ele tira a nossa ingenuidade, ou talvez o nosso selo de não política, através de 3 obras. Tá? A primeira delas, que é a mais famosa, não primeira historicamente falando, não é a primeira obra que ele escreveu, essa inclusive é a última. Ele nem terminou de escrever. Ele morreu e essa obra não tinha sido lançada, mas é a mais famosa, por isso eu vou começar com ela. O Príncipe. Né? Você já deve ter escutado falar, alguns de vocês já devem ter lido ou tentado ler. O Príncipe é uma literatura muito difícil, muito, eu não minto, assim, tipo, não, lê lá que é fácil, mas ao mesmo passo que ela é desafiadora. A gente tem um péssimo hábito, na maior parte das vezes, de conhecer o Príncipe muito cedo. Né? Eu, por exemplo, fui ler o Príncipe com 15 ou 16 anos, não deu, não rolou. Depois eu voltei e tentei ler com 19, 21 anos, quando estava na faculdade de Direito, por necessidade. Eu apanhei e desde então eu leio o Príncipe quase que uma vez por ano. Tá? No mínimo alguns trechos, algumas coisas, porque é difícil. Porque, afinal de contas, o Príncipe é uma obra muito complexa, mas ao mesmo tempo ela é genial. Primeira coisa que ele faz, se eu quero entender a política, eu tenho que entender o que aconteceu na história da humanidade. Então ele faz uma linha do tempo da história da humanidade, dos principais governos, e ver o que deu certo e o que deu errado. Parece meio básico, mas na época é um insight tremendo. O que os imperadores romanos fizeram, o que os imperadores gregos fizeram, o que comunidades sem imperador fizeram, o que isso fez, o que aquilo fez, o que o mundo fez, que deu certo e que deu errado. E o que, independente de certo e errado, sempre acontece. Por exemplo, ele percebeu que todo governo tem traição, independente do governante. Sempre tem alguém que vai trair ou tentar trair. Ele percebeu que todo governante sobe para a cabeça. Quando chega no poder, ele dá uma mascarada. Ele fica sedento por poder. Então ele percebeu que isso faz parte da natureza humana. E assim ele foi mapeando coisas ligadas ao poder. Então ele muda drasticamente o entendimento nosso de política. A política como ela é hoje, como a gente vê aí no Brasil ou no mundo, ela ainda é a política de Maquiavel. Para nos assustar, assim. Ela não voltou a ser a política grega, uma preocupação de fato com a coisa pública. Né? Aí a Marina me manda aqui no privado, né? Ser temido, ser amado. Esse, Marina, é um dos grandes axiomas do Maquiavel que a gente vai desmitificar, o ser temido ou ser amado, né? Que é uma atribuição a Maquiavel, que não é bem isso que ele falou, mas é interessante a gente compreender. Eu já vou falar sobre ele, muito bom. Muito obrigado por ligar, Carol.
Primeira coisa que nós temos que entender no Maquiavel O Príncipe é a sua obra mais famosa, ela é fantástica, mas ela talvez não seja a sua obra mais influente no que diz respeito a retomar o antropocentrismo. Ele tem duas obras anteriores. Uma se chama As Primeiras Décadas de Tito Livio, tá? Que é o discurso das primeiras décadas de Tito Livio, né? Que conta um processo de gestão do Império Romano, e depois ele tem uma que se chama A Arte da Guerra. Aí tu vai dizer, não, mas a Arte da Guerra, eu já ouvi esse nome como livro. Sim, de um sujeito chamado Sun Tzu, milenar chinês, que conta para a gente, através de uma série de aforismos, de leituras de guerra, estratégias de conduta em campo de batalha, seja esse campo de batalha um real campo de batalha ou a sua própria existência. O Maquiavel se inspira no Sun Tzu, só que ele percebe o seguinte: o campo de batalha não é lá os caras lutando, não é eu dentro de mim. O campo de batalha é simplesmente abrir os olhos e viver em sociedade. Qualquer convívio social já é político, e por isso é uma batalha. E aí ele faz essa transplantação da arte da guerra para um ambiente político e social. É genial? É genial. Ele copiou na cara dura o título do cara, né? Se inspirou assim e tal. Aí o Maquiavel vai escrever O Príncipe, vai começar a escrever, vai encaminhar o livro, mas vai morrer sem terminar. Alguns amigos dele terminam de escrever, compilam e publicam depois que ele morreu. E esse livro vai entrar para a história. A primeira coisa que dá volume para esse livro ser histórico é que ele vai parar no Index Prohibitorum Librorum, a lista de proibidos da Igreja Católica. Ir para a lista de proibidos da Igreja Católica é talvez o que você mais queira na vida para impulsionar o teu livro. Tá? O teu livro pode até ser meio ruinzinho, se a Igreja Católica disser que não é para ler, o que é proibido é mais desejado. Então isso impulsiona muito. Mas por que a Igreja Católica implicou com esse livro? Simplesmente porque dentro do livro ele escandaliza dizendo que não existe estados papais. Não tem como o Papa ser governante de nada. O Papa é uma representação de uma instituição puramente metafísica e religiosa, que é a fé, seja católica, ou enfim, se tiver outro líder religioso, mas ele tem que se relacionar só com quem quer se relacionar com ele enquanto líder religioso. Mas a título de governo, o governo tem que ser laico. É bom, é um escândalo. Imagina eu, Papa, poderoso como sou, penso assim, o cara escreveu um livro dizendo que os caras não têm que me seguir, que eu não tenho poder. Está na lista de proibido, óbvio, né? Entre outras coisas. Bom, mas eu vou voltar na história um pouquinho. Olha como a vida é. O pai do Maquiavel era um tabelião. Trabalhava num cartório, assim, tabelionato. E os cartórios no mundo moderno, eles tinham diversas funções relevantes, como tem até hoje, mas perceba que hoje o cartório ele tem funções que podem ser substituídas por contratos bilaterais e outras coisas garantidoras de fé pública. Na época, não. Nós estamos num período em que o dinheiro que vale é propriedade, é terra. Quanto mais terra eu tiver, mais poderoso eu sou. Não só mais rico, mas mais poderoso eu sou. Então, para garantir o meu pedaço de terra, para que o Pablo não invada, para que a Carol não diga que é dela, para que a Júlia não tente dividir, eu tenho que garantir isso por cartório. Assim como a transferência dos meus direitos de posse. Gente, é uma época com muito filho bastardo, é muito filho fora de casamento, são relações completamente descompassadas de núcleos familiares e tal. Então, para alguém reclamar as minhas posses na minha morte, é muito fácil. Só que eu tenho lá o meu filho primogênito, que é o Guilherme, que eu quero passar toda a minha herança para ele. Então, isso tem que estar no cartório, entende? Eu tenho títulos. Eu sou duque, eu sou príncipe, eu sou isso. Eu tenho que passar isso. Então, o cartório é muito importante. Aí tem uma família, gente, que é uma família, vamos dizer assim, como se fossem os Bolsonaros, assim, uma família de políticos muito forte em Florença, que são os Medici. Os Medici são os bons vivants. Eles vivem no alto grau da melhor qualidade de vida dentro do seu palácio. Tá? Come do bom e do melhor. Pega todo o dinheiro de imposto e gasta pagando. Tá, tudo bem, eu não vou julgar por quem eles pagavam, né? Eles pagavam, tipo, eu quero um quadro na minha parede. Chama o Leonardo da Vinci, vamos fazer um quadro. Era tipo assim, e eu não estou exagerando, era isso que eles faziam. Chama o Rafael Sanzio aí, vamos pintar um quadro. Pô, tudo bem, os principais nomes da história da arte moderna. Bom, mas o povo estava passando fome lá fora.
E os caras gastando com quadro, com escultura, comendo as melhores frutas, mandando vir fruta do Oriente, que era fruta exótica, e gastando imposto nisso. Bom, o típico político. O Maquiavel, o pai do Maquiavel, ele trabalha, e é uma dinastia, né? Vai passando de pai para filho. O Bolsonaro passou por o Flávio, que passou por Eduardo, que passou por Carluxo, que passou por 04, que não sei o quê, aí vai, né? É uma dinastia. Tem uma série, não tem no Netflix, essa série eu vi uma vez num desses sites piratas de filme, assim, não, é crime ver filme pirata, né? Então, num site outro, né? Que é Master of the Florence, com o Dustin Hoffman e é um site alternativo, Carol. Com o gurizinho aquele que faz o Robb Stark, tá? Eles fazem, um faz o Cosimo de Medici e o outro faz o Piero de Medici, acho. Enfim, vai contando a história da dinastia Medici. É legal, achem num site alternativo, tá? É legal, dá para tu pontuar bem. E tem uma outra série, que daí depois eu vou sugerir para vocês, que ela é fantástica. Já teve no Netflix, mas tirado do catálogo, então tu acha num site alternativo. Eu acho que na Globoplay tinha, se eu não me engano. Eu sou apaixonado por essa série, em que pese a série não ter fim, tá? Ela foi, tipo, descontinuada e pararam no meio. Não foi tipo assim, não, vamos fechar a temporada e não rolou a série, então na temporada que vem a gente não volta. Não. Simplesmente tem um episódio que termina meio que assim, ó, então o que vai acontecer no próximo? Não tem próximo. Acabou, a galera pegou a viola, botou no saco e foi para casa, tá? Tá, senhor, então eu não vou ver uma série que não acaba. Não, veja, porque ela tem 2 temporadas e meia. Em 2 temporadas e meia, tu conhece bastante os personagens que são importantes. Chama The Borgias, tá? Não é Borgen, tá? Não é a dinamarquesa agora que é muito, muito importante que vocês assistam, tá? Assistam Borgen também, que conta a política dinamarquesa com todos os meandros da política pós-moderna, mas The Borgia conta a dinastia da família Borgia, tá? E aí vai aparecer os Medici, vai aparecer o Maquiavel, vai aparecer Girolamo Savonarola, Rei Carlos, Catarina Aragão, Catarina Sforza, na verdade, deixa eu ver, enfim, outros tantos personagens são importantes, tá? Bom, mas vamos voltar para os Medici. Uma família que vai passando poder para poder, para poder, para poder, para poder, para poder. E o nosso amigo Maquiavel pai, o pai do Nicolau, do Nick, ele era o tabelião dos caras. Só que ele era muito esperto, gente. Se o Maquiavel é um cara inteligente, o pai dele era muito mais. Ele não cobrava pelos serviços da família real. Ele fazia de graça. Por que tu faz de graça um serviço para alguém que tem muito dinheiro, se é quem realmente pode pagar? Porque tem coisas que o dinheiro não compra, para todas as outras existem Mastercard. O que ele fez? Se ele fosse cobrar o serviço, ele cobraria menos do que ele poderia. Se ele fizesse de graça, no momento de pedir um favor, depois de tanto serviço feito de graça, não teria como ser negado. Então, bom que eu assinei Disney Plus, está no Amazon Prime Video, para primeiro que investiu. Bom, eu vou te dizer, Guilherme, eu tenho tudo isso aí, vale a pena, tá? Porque pode parecer meio bobagem o que eu vou falar, tá? Assim, tipo, o cara tá viajando, mas às vezes tu pega o catálogo do Netflix e parece que não tem nada para tu ver, entendeu? Assim como a gente tem um universo de filmes numa plataforma de streaming, às vezes parece que é tão resumido, assim, que não atende aquilo que tu precisa. Então, essa é a vantagem dos streamings ocuparem espaços de TV aberta e coisa e tal, né? Bom, gente, o cara trabalhou anos de graça. Quando ele teve um filho, e ele queria o quê? O melhor para o seu filho, o melhor estudo. Então ele chegou na família Medici e disse assim, ó, o nome das séries, eu já passo aqui, o Gabriel, uma delas é The Borgias, bem assim como fala, The Borgias. Aí, a outra eu tenho que ver aqui, é um nome longo, eu não sou bom de inglês aqui, mas eu vejo aqui e já te digo. Medici, aqui, ó, tá aqui essa porra, Master of Florence. Eu me assustei quando eu botei essa série para ver, eu vi que tinha o Dustin Hoffman lá, então ela é bem boa. Os nomes são ótimos, né? Saiu um acento lá ali que não fui eu que botei, eu sou analfabeto em inglês, mas não tanto, foi o corretor, tá? Bom. Tá, o cara pagou, o cara trabalhou de graça, chegou ali a vida, pré-vida escolar do filho, ele disse assim, bom,
senhores Medici, trabalhei de graça a vida inteira, né? A partir de agora, vocês serão os tutores educacionais do meu filho. Eu quero que ele estude nos melhores bancos escolares e que ele tenha a melhor educação que o mundo puder dar. Então, esses caras arrumam lugares para o Nicolau estudar de graça. Ele se torna rapidamente poliglota. Gente, ele falava 5 ou 6 idiomas. Ele se torna matemático, retórico, dramaturgo, político, literato. Deixa eu ver o que mais. Tinha mais uma série de funções. O cara virou um gênio. Um gênio. Essa não é uma característica mais da época, não é que nem os gregos que faziam de tudo, lembra? Embora a gente está retomando os gregos, você tinha mais o seu campo de ação. Tá? Mas esse cara sabia de tudo um pouco. Um cara tão capacitado, tão erudito, ele era compositor. Tem músicas que o Maquiavel fez que são músicas folclóricas da Itália, até hoje. Peças de teatro também. Sabe aquela coisa assim, tipo, aqui no Rio Grande do Sul tem algumas peças que são muito folclóricas, né? Tipo, como é que é o... Ai, gente, tem uma peça que é só aqui que tem o Pois é a Vizinha, mas tem um adolescente, me fugiu agora, estou fraco de cabeça. Mas tem uma série adolescente que por anos ficou em cartaz, aí, acho que agora não está mais, e ela era histórica. No Brasil tem remontes de peças literárias como Dom Casmurro. Dom Casmurro é um contexto de livro que o tempo inteiro vai para o teatro, né? A gente mesmo, eu e o Guilherme fizemos, roteirizamos e dirigimos Dom Casmurro. Adolescer, muito bom, Guilherme, Adolescer. Adolescer estava sempre em cartaz, né? E pode voltar a qualquer momento. Assim é a Mandrágora. Tu vai na Itália, qualquer boca de teatro lá, tu vai passar por uma... O que é aqui? É teatro. Daí tu olha por ordem do dia. Amanhã tem Mandrágora. Sempre tem Mandrágora. Mandrágora do Maquiavel. Então, tem composições que ele criou, tem peças de teatro que ele criou. O cara era, assim, um intelectual de primeira linha. Aí eu te pergunto, tu que não é bobo nem nada, tu é um Medici, o cara trabalhou de graça para ti, em troca tu deu o melhor estudo pro filho dele. Mas tu não dá ponto sem nó. Tu dá o melhor estudo para alguém para usar esse alguém. Então eles pegaram o Maquiavel e disseram, agora que nós te demos tudo, tu vai ser o nosso diplomata. Eles chamavam de chanceler de cavalaria, que é tipo assim, hoje, na política brasileira, seria ministro-chefe da Casa Civil, que é o líder do governo. Ele era o líder do governo, é ele quem negociava com outros países, outros estados, é ele que ia em campanhas e comando de guerra. Nesses, vamos dizer assim, nessas comitivas dele, ele vai conhecer um cara, gente, chamado Cesare, ou César, se vocês preferirem, né? César, o César Borgia, ou César Borja. Vocês conhecem uma cidade aqui no interior gaúcho chamada São Borja, com J-A? É a mesma coisa do de Borges ali, é a mesma família, tá? O São Borja era um padre primo do Borja pai, que a gente vai conhecer agora, que são hispânicos, e ele veio na catequização lá no período de colonização do Rio Grande do Sul e ficou homenageado com a cidade. É a mesma galera, tá? Ele conhece o tal do Cesare Borgia, ou Cesare Borgia, ou César Borgia, se tu preferir. Esse sujeito é um dos sujeitos mais intrigantes da humanidade. E não à toa ele vai ganhar um livro. Só que ele não é batizado no livro com o seu nome. Ele é batizado com aquilo que ele poderia significar, o príncipe. Então, aqui nós já tiramos o primeiro grande mito da história da literatura renascente. O príncipe não é Maquiavel. O príncipe é Cesare Borgia. Tá? Quando a gente vê o título O Príncipe, parece que o Maquiavel estaria falando dele mesmo. Aí, quando tu abre o livro, alguém já leu O Príncipe de Maquiavel? Ninguém tentou? Tá. Nas primeiras páginas está escrito assim, ó, este livro é uma homenagem na escola. Mas na escola nem conta, Paulo. Como na Bíblia. Quando dá a Bíblia para o cara ler no colégio, é a mesma coisa que nada. Assim, tipo, é só para colher a letra. Assim, tu até pode fazer as conexões de letra e formar uma palavra, uma frase, mas não faz sentido nenhum. Esse livro é uma homenagem a Lourenço de Medici, o Magnífico. Aí eu te pergunto, se na capa do livro está escrito O Príncipe, e dentro do livro está escrito que esse livro é uma homenagem a Lourenço de Medici, não parece que eu estou dizendo que o príncipe é o Lourenço de Medici? Parece. E aí o Maquiavel nos deixou mal na foto.
porque foi muito difícil a história entender que não era o Lourenço de Medici. Todo mundo o tempo inteiro dizia, não, ele está homenageando os Medici. Só que ele só homenageou os Medici como uma puxação de saco. E depois eu vou explicar o porquê. Mas o personagem não é Medici. O personagem é Borgia. É o Cesare Borgia. O único cara que Maquiavel via com a capacidade de unificar a Itália. E esse é o grande tema da obra de Maquiavel. É acabar aquela política de conflito e criar um Estado regido sob a égide pacificadora de uma figura governista. Bom, para entender o Cesare, primeiro nós temos que entender a família do Cesare. Tá? A família do Cesare, ela é escandalizante. Escandalizante. Olha só. O filme, a série essa, explora isso muito bem, os Borgias, tá? Mas vamos começar o seguinte, ó. O Rodrigo Borgia é o personagem quase que principal. Da série, ele é o personagem principal. Mais ou menos, o Cesare acho que é o principal, mas é um personagem importante. Esse Rodrigo Borgia, vocês vão conhecer na história como o Papa Alexandre VI, tá? O cara foi Papa. Eu estou dizendo que ele era o pai do Cesare, assim como ele era o pai de uma galera. Esse cara, antes de ser cardeal, teve uma vida normal, e enquanto era cardeal ainda era casado. Ele é pai da Lucretia Borgia, do Cesare Borgia, do Godofredo, enfim, de vários. Só que olha a malandragem desse cara. Ele bota um filho como padreco. Ele faz um filho ser padre. Esse filho é o Cesare. Ô, Gabriel, vamos lá. Acorda, mano. Tá dormindo. Acabei de dizer. O Rodrigo é pai do Cesare. Que vai ser o Papa Alexandre VI. Você sabe que as pessoas não são chamadas de Papa, né? E o nome do Papa é sempre uma homenagem histórica, algo que signifique para aquele momento da humanidade ou para aquela personalidade, o comportamento, né, pessoal daquele cardeal que se alça Papa. Bom, o Rodrigo é um cara muito ardiloso. Ele tem um filho militar e um filho ele bota a ser padre. Por quê? Porque ele tinha planos para o futuro. Quando o Papa anterior, se eu não me engano, é o Clemente, está no leito de morte, o Cesare, o Rodrigo, já está lá no leito de morte do Papa, fazendo a compra de votos do conclave. Não sei se você sabe como é que acontece. Via de regra as pessoas sabem, mas não é obrigação saber. Um Papa só substitui o outro quando o anterior morre ou ele renuncia ao cargo. O Papa Ratzinger, né, o Bento XVI, renunciou ao cargo. Aí nós tivemos um novo conclave. Antes disso, João Paulo II morreu, né? Bom, e assim é a história dos papas. O conclave é uma grande mesa de negócios, em que os papas, os cardeais, né, ficam fechados e começam um lobby, uma negociação de quem será o novo papa. Um filme que retrata um pouco isso é o Anjos e Demônios, do Dan Brown, o livro, e depois o filme, né, com o Robert Landon lá, com o Tom Hanks. Mostra um pouquinho como é que funciona a coisa. Outro filme que eu acho bonito demais é Dois Papas. Tá? Mostra um pouco dessa vida intramuros do Vaticano. Mas esses filmes eles são mais românticos. Ele não mostra a vida como ela é. O Conclave é uma mesa de negócios. Toda escolha de Papa é uma escolha política. Tá? Eu tenho que pensar, só para vocês entenderem, por que o Papa atual é argentino, por exemplo? E por que o próximo deve ser africano ou asiático? Né? O Papa é argentino hoje porque a América do Sul é o grande celeiro protagonista do catolicismo no atual momento. Então eu preciso de uma conexão, eu preciso que a América Latina insufle o catolicismo, porque na Europa ele está se fragilizando. Então talvez eu faça uma migração do foco do catolicismo para cá, ao mesmo passo em que humanizaria muito a imagem descolada da realidade hoje da Igreja Católica com um Papa africano, um Papa negro, alguma coisa. O fato é que na época se odiaria ter um Papa que não fosse italiano. Até hoje é meio assim, tá? Papa bom, Papa raiz, é Papa italiano. É na Itália que surge o apogeu do catolicismo, então Papa bom é Papa Sforza,
é Papa della Rovere, é Papa Orsini, é Papa italianão da Gema. Borgia é espanhol. E espanhol para italiano é negro, gente. Porque os espanhóis foram, por muito tempo, combatidos, né, ou combatentes aos mouros muçulmanos, né, e tem uma região de Andaluzia da Espanha, que até hoje é uma região mais muçulmanizada, e são, portanto, eles não chegam a ser de tez negra, mas são árabes, então por isso a pele mais escura. Para um italiano, esse cara já é negro. Então, tu imagina um papa negro na Renascença, seria um escândalo. Esse cara, ele abaixa a gente, esse cara não é puro. Então, um papa espanhol seria um fiasco. Só que o Rodrigo Borges era muito esperto. Ele ofereceu, o cara estava morrendo na cama e ali ele já estava negociando. Porque o conclave é assim, eu não estou dizendo que ele é malandrão e os outros são bobinhos. Todo mundo negocia. Tudo, Carol, eu quero ser papa, então tu não vai se eleger, então tu vota em mim. Guilherme, vota em mim. Tá, mas eu vou votar em ti por quê? Não, Carol, eu vou te dar um cargo. Guilherme, eu vou te dar dinheiro. Pablo, eu vou te dar terra. Júlio, então o tempo inteiro eu tenho que te comprar com alguma coisa. Só que esse cara comprou os cardeais com aquilo que cardeal mais gosta, gente. Ouro, terra e prostituta. Não tem coisa que cardeal mais goste ao longo da história do que essas três coisas. O Pix no privado é mais ou menos isso que ele fez. Só que assim, os cardeais ou eles estavam dentro do Vaticano ou eles estavam em prostíbulo, tá? Então esse cara, ele conseguiu, assim, ele abriu um prostíbulo, assim, ele era o gerente de um prostíbulo, quase como, ele era o dono do Gruta Azul de Roma, e ali ele deu um cartão corporativo para os cardeais. E depois ele tinha algumas fazendas, vamos dizer assim, também negociou. E aqueles que ele não conseguia negociar, ele comprou com cargo. Então ele pegou o principal inimigo dele, que é o cara que queria ser papa, que é o Della Rovere, e deu o cargo de Carlo Magno para ele. Que é o quê? É o cara que é o auxiliar de papa, assim, é o estagiário de papa. É o cara que está muito perto do papa, que é um cargo importante na igreja. Porque eu dei para o meu principal inimigo o cargo que talvez seja o pior cargo para um inimigo estar. Aí vocês começam a entender política. Às vezes, ter mais próximo do teu inimigo é mais importante do que ter ele como um cara do outro lado do campo de batalha. Vide o casamento, por exemplo, do PT com o PMDB, quando Michel Temer se torna o vice-presidente da Dilma. Isso não é à toa. Custou um golpe de Estado? Custou. Mas é um casamento necessário para a governabilidade. As coisas, né, vão se montando. A chance de ambos vencer aumentou, mas quase que para 100%. Por quê? Porque ele pegou o bloco que era contrário a ele. Os caras aqui, tu aceita isso? Por quê? Porque o Della Rovere era muito jovem. E ele sabia que ele não seria o principal player para ser papa. Mas se ele fosse o Carlo Magno agora, cresceria para quando esse cara morresse, ele cresceria como o principal candidato. Então é tipo assim, vamos fazer um investimento. Tu agora é muito jovem, tu é o Eduardo Leite, tu é muito jovem para ser presidente. Mas se lança candidato do meu lado, como vice, na próxima eleição, quem sabe tu seja o cara. Só que aquilo, gente, o cara conseguiu. Chegou lá. Escandalizou a época. Ele não era das grandes famílias italianas, era um espanhol eleito papa. A partir disso, ele chega para a esposa dele e diz, patroa, a partir de agora eu não posso mais voltar para casa. Agora eu sou papa, eu moro no Vaticano e eu não posso mais ser marido, porque vai ficar muito chato. O filho, que era padre, ele mexe os pauzinhos e torna o filho cardeal, gente. Sem nenhum tipo de rito e protocolo. É tipo assim, ele transformou o filho num ministro, sem nenhum tipo de pudoras. Foi lá, só saber virar hambúrguer, nos Estados Unidos ele vira embaixador, foi o que ele fez, entendeu? Ele transformou o filho em cardeal. Por que ele transformou o filho em cardeal? Para ter um voto a mais dentro do cardinalado. E para ter o quê? Os ouvidos dentro do Vaticano. Porque papa, gente, bom, é papa morto. Porque papa morto abre a chance da política se mexer. Papa vivo é tipo Miss. Todo mundo concorre a Miss, tem a rainha, daí depois tem a princesa e a segunda princesa e a segunda... Bom, não é nada. Se a rainha não quebrar as pernas, não adianta, entendeu? Enquanto tiver alguém com a coroa, o resto só quer a coroa. Então, papa bom é papa morto. Esse papa, se eu não me engano, até a gente pode pensar, mas se eu não me engano, ele passou por 17 ou 19 tentativas de morte. Tá? Então, o tempo inteiro as pessoas tentam matar um papa. É isso. Você sabe que papa não come a comida, né? Tem alguém que primeiro que come a comida dele, para depois ele comer a comida, para ver se a comida não está envenenada. Ele não fica em espaço sozinho, ele só tem alguns quartos que ele pode estar sozinho. Ele tem passagem secreta. Cara, tem um monte de coisa, porque o tempo inteiro assim,
Cardeal tem no mundo inteiro. E Papa só vai ser legal se ele morrer para ter a chance de ter um novo cardeal. Sim, Gabriel. Sim, tem muita história. Cara, a história dos papas é muito legais. Tem séries no History, no Netflix, que contam muito isso. Mas tem muito papa que se conseguiu matar. Reza a lenda que o Rodrigo foi um, tá? Reza a lenda que o Rodrigo foi um. Não tem como provar, mas parece que ele foi envenenado no final da vida, assim, depois de muito se tentar. Pelo De La Rovere, que era quem? O auxiliar dele, que era o inimigo dele e tal, que estava lá. É aquilo, tu pode criar escorpião, mas tu não pode acabar se o escorpião te picar, né? Se tem tanta proteção hoje, acho que é porque deve ter tido muita morte. Teve muita morte, muita morte. Aí é que tá, vamos lá. Transformei meu filho em cardeal. Mais do que transformar meu filho em cardeal, eu comecei a ver que eu não era uma pessoa benquista dentro do Vaticano e eu estava perdendo os votos. Eu precisava de mais cardeais comigo. Aí o que ele fez, gente? Ele foi lá nas leis, que são as bulas papais, e começou a ler as leis. Chegou para o legislador e disse assim, tem alguma lei que me permita aumentar o número de cardeais? E, olha, tem. Historicamente, todo papa pode aumentar 1, 2. Tá, mas tem um limite? Não tem escrito aqui limite, mas o pessoal aumenta 1, 2, 3. Então eu vou aumentar 18, cara. Não, mas ninguém nunca fez isso. Bom, mas não disse que não pode, então eu vou fazer. E ele vai lá e escolhe 18 bonecos dele. E aí, obviamente, com um filho mais 18 caras, ele tem o maior número de cardeais. Aí ele não perde mais nada, gente. Aí tudo que ele queria aprovava. É tipo o presidente escolher todos os políticos do legislativo. Todos os políticos, ou a maior parte deles. Ele tinha a maioria na Câmara, ele montou o time dele. Não satisfeito, ele se apaixonou por uma mulher chamada Giulia Farnese. A Giulia Farnese era tipo a Gisele Bündchen da época, assim, todo mundo queria pintar a Giulia Farnese, os pintores e tal, ela era linda, maravilhosa e tal, e ele gostou demais dela. E ela gostou dele porque ele é o cara mais poderoso do pedaço. Ela virou amante dele. Tudo bem, não é certo um papa ter esposa, menos ainda ter amante, mas é menos certo ainda ele levar ela para morar dentro do Vaticano na cara dura, entendeu? E ele faz isso. Ele leva a sua amante para morar dentro do Vaticano. Gente, é um escândalo para a época. Mas ele chega e diz assim, eu sou o Papa, eu faço o que eu quiser, entendeu? Ele levou uma amante para morar dentro do Vaticano, tendo uma esposa e um monte de filho. Não bastasse isso, seu filho Cesare é apaixonado pela própria irmã, Lucrécia. Então isso escandaliza mais ainda. Reza a lenda que tiveram romance e tal, blá, blá, blá. Não satisfeito, ele pega o outro filho e coloca como o chefe do exército papal. Gente, acho que a gente já viu essa história mais ou menos assim, né? A história vai se repetindo. Ele colocou o filho de chefe do exército papal. Então, agora eu tenho um filho, que é o cardeal mais importante, e eu tenho outro filho que é o chefe do exército. E eles vão me protegendo e me mantendo. Só que tem um problema, que é o problema das grandes dinastias. É uma coisa chamada família. Família é uma merda. O cara que é padre, o cardeal, o Cesare, não quer ser padre. O que ele quer ser? Chefe do exército papal. Ele quer ser milico. Ele diz que ele sempre nasceu para ser milico, ele não quer ser padre. Cara, ele gosta muito da irmã, obviamente, mas de prostitutas e outras mulheres para ser papa. Ele gosta muito de guerra, sangue e luta para ser papa. Quiçá cardeal, que é um cargo menor. Então, o que esse cara faz? Implora para o pai, me dá o exército, me dá o exército, me dá o exército. Aí o pai diz assim, cara, que chato, velho. Eu preciso de ti aqui, sendo meus ouvidos, sendo minha base. Deixa o teu irmão lá, o teu irmão faz bem isso. Se um dia teu irmão, sei lá, morrer, alguma coisa assim, tudo bem, a gente pensa. Aí ele saiu e o César pensou, se meu irmão morrer, eu tenho uma chance. Gostei. Foi lá e matou o irmão, obviamente. Né? Aí, opa, ele caiu no Rio Sena, sem querer, se afogou. Aí, puta merda, perdi um filho. Tá, então agora tu vai continuar sendo cardeal, mas tu vai ser o chefe do exército papal. Então ele fez um cara que era padre virar, tipo, milico, velho. E aí o Cesare vai conduzir os interesses de Roma nas principais campanhas da época. E ele monta algo fantástico. E tudo isso tem um cara lá de fora observando, que é o Maquiavel. Ele está vendo todos os movimentos da época. As tentativas do rei Carlos VIII de invadir a Itália, o interesse dos germânicos, dos britânicos, essas brigas internas entre ducados e principados, mas tem um cara muito ardiloso, que é o Cesare. E é por isso que ele se apaixona pela figura dele, a ponto de dizer assim, quando a Itália toda ficar na batuta de um cara que nem o Cesare ou dele mesmo, está tudo resolvido, a gente vai parar de lutar. Então, virou o príncipe. Gente, o Papa
Eu contei tanta coisa dele agora que escandalizou e não é nem metade. Se vocês assistirem a série, vocês vão ver que o bicho é doido. Só mais um ou dois, tá? O Papa precisava... Onde tá? O filho morreu e o Cesare assumiu a tropa. Só que o Cesare foi para uma campanha de guerra e precisaria da presença do Papa lá. A Catarina Sforza estava em cima do... Isso é a história relata. A série mostra e é como a história conta. A Catarina Sforza estava em cima das muretas da sua cidade, do seu território, e dizia que não ia se entregar. E reza a lenda que ela levanta o vestido porque eles mataram o filho dela. Como, tipo assim, tá, se tu não se entregar, nós vamos matar o teu filho que está aqui preso. Ah, azar, então, duvido. Eles vão lá e matam o filho dela. Então ela levanta o vestido, gente, e mostra a sua genitália para o exército, que é uma coisa escandalizante para a época que uma mulher fizesse. Do tipo assim, ela fala alguma coisa do tipo assim, bom, vocês mataram meu filho, mas eu tenho como fazer mais, então não tem problema nenhum. Pode matar que eu vou fazer outro aqui e vem meter a porrada. E aí, porra, a mulher não vai se entregar. Então chama o Papa. Tá? Como é que o Papa vai sair do Vaticano? Rei morto, rei posto, né? Se eu sair e deixar minha cadeira vazia, os caras podem me dar um golpe, eles já não gostam de mim. O meu filho, que é o cara que pode segurar as pontas, tá lá. O meu outro filho morreu. Não confio em ninguém. O meu auxiliar é meu inimigo. Os cardeais não gostam de mim. Eu tenho uma filha. Ah, mas não pode ter papa mulher. E ela nem é padre, nem nada, não pode. Não, mas eu sou papa, foda-se. Tá aqui, ó. Pelos próximos 5 dias estarei fora e a minha filha Lucrécia será a papisa. Pronto. Quem gostou, gostou. Quem não gostou, vai a merda. E vai embora e bota a filha de papisa, gente. É uma coisa que... Ela é a primeira papisa. Depois nós tivemos a papisa Catarina, né? Mas é a primeira papisa da história. A mulher ficou 3 ou 5 dias no trono de São Pedro, uma mulher em plena renascença, porque o Papa disse que pode e pronto. Então, esse é o Papa. Essa filha, ele usou como moeda de troca para os seus interesses políticos territoriais. Porque é assim que as mulheres tinham utilidade para os medievais, e a gente está recém saindo do medievo. Então, assim, eu sou um cara importante, eu tenho uma filha, eu vou negociar a minha filha. Então, ele casou ela com ascendente ao trono francês, porque era importante ter boa relação com França. Tal. Só que lá ele casou ela 4 ou 5 vezes, gente, desde os 14 anos, 13 anos. Só que lá pelas tantas, ela casou com o... Puta, como é que era o grandalhão? Lourenço Sforza, acho que é. Não estou bem lembrado, mas é da família Sforza de Milão. Mas ela casou com um cara que era, assim, gente, um bronco danado. O cara estuprava ela dia sim, dia também. Tá? O cara era um demônio. Só que o Cesare, enciumado que estava pela irmã, diz, pai, nós não podemos deixar ela lá. Diz, cara, o que eu faço? Eu preciso dessa relação política e ele é o marido dela, logo, a partir de agora ele é o dono dela. Ele assinou o contrato, ele é o dono dela. Não, mas o cara destrói com ela e tal, blá, 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 nós temos que fazer algo. Tá, vamos pensar em algo. Só tem um jeito de anular casamento na Idade Média, gente. Só um jeito. O marido que não queria a mulher devolver. A mulher não pede divórcio na Renascença. A mulher pede divórcio há poucos anos aqui, gente, já diz, menos de 100 anos para cá. Entendeu? Fala, isso é a propriedade do marido. E aí, então, tá ferrada. A menos que, vamos procurar na legislação, tem uma parada aqui, ó. Se o casamento não foi consumado com sexo, ele não existe. Então vamos provar que não foi, que não houve sexo. Mas todo mundo sabe que ele violenta ela, então houve sexo. Nós vamos dizer que é mentira. Nós vamos dizer que ele é impotente e que ele faz um gritedo só para dizer que ele é machão. Mas ninguém vai acreditar. Qual em mim que é sucesso? Ele chama o cara e diz assim, tu vai se separar da minha filha e tu vai devolver ela. Mas não vou mesmo, isso aí vai me deixar mal na foto, tu vendeu ela, azar é teu. Tu vai fazer, ou eu vou espalhar para todo mundo que tu é impotente. Espalha, ninguém vai acreditar. Então tá. Fulano de tal é impotente. Agora tem que fazer o teste da prova. O teste da prova, gente, é botar uma cama em pleno Vaticano, contratar uma prostituta e botar uma arquibancada com todos os cardeais, e o cara tem que transar com a prostituta e os cardeais conferirem se ele é ou não impotente. Só que o Papa, que não é bobo nem nada, pegou a mulher mais feia da história da humanidade, botou em cima dessa cama e botou um monte de velho sentado. Evidentemente que o cara disse assim, quer saber de uma coisa? Melhor separar, entendeu? Eu não vou nessa. Eu não vou nada com esses velhos me olhando, eu não vou dentro da casa de Deus, eu não vou com essa mulher ruim. Tá separado, eu sou broxa mesmo, não tem problema nenhum, azar. Esse é o Papa. Mas vocês percebem a malandragem política de sempre pegar uma brecha na lei e usar tudo a favor para manter o seu poder. Esse é o cara que é o pai do príncipe. Porque se o príncipe é bom, tu imagina o rei, no caso.
E o rei é nada mais, nada menos do que o papa, tá? Contei alguns casos, tem mais uma dezena de casos. Esse cara, assim, ele é um escândalo em si só, a família toda. E o Cesare, gente, constrói, alguns de vocês falaram a palavra milícia ali, ele constrói uma grande milícia, de verdade, não estou usando metáfora. Eram chamados condottieri, que eram mercenários. Os mercenários são milicianos, tá? Olha a estratégia dele. Eu quero mostrar utilidade para meu pai. Eu tenho que vencer algumas coisas na vida aí. Só que ninguém vai entrar em algumas lutas que não são justas, né? Espera aí, só um pouquinho. Espera aí um instante só, gente, que o Luiz está com um problema aqui. Está com vazamento de gás em casa. Espera aí, deixa eu só resolver quem é que vai dar aula para vocês daqui a pouco. Um instantinho. Tá, vamos vendo aqui. Aí, gente, o que aconteceu? Minha visão do Papa dessa época mudou agora. Não, cara, assim, ó, esse era mal, mas os outros não são bons, tá? Não tem santo nessa história aí. Na fotografia todo mundo é bonito, todo mundo é, né, com aquele chapéu bonito, meio santo, né, mas depois disso, não. Caras e meninas, o Cesare pensou o seguinte: eu tenho muita luta para vencer, para mostrar para meu pai que eu sou digno de ser um grande líder militar. Só que se eu mandar o meu exército papal fazer algumas correrias, eles não vão fazer. Eles só vão lutar bom combate. Então, o que ele pensou? O que eu posso fazer? Eu tenho que pegar os mais vagabundão da época, os mais bandidos. Mas se eu juntar uma tropa de bandido que não tem nada em comum, cada um vai querer só o seu dinheiro e vai embora. Eu pensei, não, vou fazer diferente. O que tem em comum entre as famílias italianas? Todas são muito garbosas. Vejam que eles não queriam um papa espanhol. Família italiana, gente, é só os italianos e tal. Só que toda tradicional família italiana é a tradicional família italiana. Ela tem papai, mamãe, filhinho, filhinha e filho fora do casamento. E esses filhos fora do casamento odeiam seus pais, porque os pais não os assumem. Só que cada família odeia a outra família. É uma rixa de famílias. Tanto que assim nasce as máfias italianas comandadas por famílias. O que ele pegou? Os filhos de fora do casamento, ele identificou todos eles e montou um exército só de bastardos. Tá? Tipo, eu sou de La Rovere, o outro é Menegotto, o outro é Orsini, o outro é não sei o quê. Mas todo o nosso exército é só os bastardos para mostrar para os pais de todos nós que nós temos faca na bota. Aí eu encontrei uma coisa em comum. Encontrei um motivo em comum. E aí ele construiu uma milícia que dizimou. É um Game of Thrones. Eu falei no início da aula. É Game of Thrones, mano. É Game of Thrones total, assim. O troço é absurdo. Inclusive, Game of Thrones é uma obra tipicamente filosófica que tem muito elemento maquiavélico, tá? Muito elemento maquiavélico. Literal, assim. Maquiaveliano, tá? Aliás, isso é importante. A gente não diz na filosofia maquiavélico mais, tá? Porque maquiavélico parece que é uma coisa só ruim, né? Quando eu digo, a Júlia é maquiavélica, a guria é ruim. Então, se tem elementos de estratégia política, como o Game of Thrones, a gente diz maquiaveliano, tá? Para não ficar tão assim, arranhada a figura, né? Bom, a partir disso, o cara varre a Itália com um grupo de mercenários, fazendo bem e fazendo mal, vou dizer assim, tá? Tem muitas coisas que eles fizeram foram boas, mas, tipo, eu preciso daquele terreno lá, é importante para uma luta. Mas ali tem um monastério com freiras. Mata as freiras. Eles entravam lá e botavam fogo nas freiras. Mas ali não sei o que, não, ali tem criança e mulher. Degola tudo, não tem problema. Azar, nós precisamos da terra. Então, eles fizeram coisas boas e coisas ruins. Tem passagens do príncipe de estratégias geniais do Cesare. Tem uma que eu vou contar para você, se eu não me engano, é o Ducado de Pisa, que eles queriam combater Milão. Então eu tinha que me anexar com outros exércitos. Então ele chega para o cara de Pisa e diz assim:
vamos juntar os nossos exércitos, vamos dar um pau no cara lá? O cara diz assim, tá, meu, vamos, mas e se nós vencer? Se nós vencer, nós dividimos. Eu quero só um pedaço, não quero tudo para mim, não sou um olho grande. Tem certeza? Não tenho. Tá, então toca aí. Fechado o negócio, fechado o negócio. Como é que fizemos agora? Não, agora eu vou voltar em Roma, vou pegar o meu exército e tu manda o teu na frente. Nos encontramos na estrada. Tá, deixa eu só ver quem é que vai substituir aqui, gente. Acho que vai ser Marcito. O Luiz tem obra no apartamento, depois vou mandar para vocês aqui o que ele me mandou e furou um cano de gás lá, ele está tentando resolver com os caras, daí eu acho que ele não conseguiria entrar. Mas daí o Marcito entra e depois ele se substitui, tá? Semana que vem compensa. Olha só. Aí, manda na frente os caras aí que eu já estou chegando lá. E o ingênuo do rei mandou o exército na frente. Ficou o quê? A cidade dele sem exército. O que o César fez? Já estava com o exército do outro lado da rua, só esperando os caras ir embora. No que os caras foram embora, ele entrou, destruiu com tudo, pegou os caras de costa na estrada e agora disse assim, ó, ou você se rende e passa a me defender, ou eu vou matar todo mundo, porque agora quem manda lá sou eu também. Aí de um exército ele passou a ter dois, com um único movimento. Um único golpe do xadrez, ele aumentou o seu exército. É um fenômeno, entendeu? Então, isso, uma pequena passagem, né, de coisas completamente maquiavélicas ou maquiavelianas do personagem da obra. Pois o Maquiavel, que era o personagem, o relator desse personagem, ele sempre foi um governista. Maquiavel sempre defendeu a família Medici. Era o ministro-chefe da Casa Civil, né? Só que lá pelas tantas, gente, ele começou a acompanhar um movimento de insurgentes. A grosso modo, se eu precisasse dizer para vocês, perceba assim, ó, o governo hoje é da família Bolsonaro, ok? A oposição é o pessoal, vamos dizer. De segunda a sexta, o Maquiavel trabalhava dentro do governo. Sábados e domingos ele se reunia com a juventude do PSOL. É o que ele fazia. Então ele virou um cara meio duas caras. Por isso aquela coisa do Maquiavel ser... o cara é maquiavélico, ele é duas caras. Ele observava, Gabriel. Não, ele atuava como um diplomata. Ele ia em relações de guerra, mas ele observava muito o César, assim. Tipo, o que esse cara está fazendo? Como é que ele está pensando? E ele anotava e tal. A família Medici era muito forte. Então, de segunda a sexta, ele era Medici. Escondido, ele era oposição aos Medici. Porque ele viu que os caras eram só... eles eram só tipo, ricaços que queriam tocar a sua vida, pegar o dinheiro de imposto e tal. Só que quando o gás sobe, falta feijão no prato, o combustível sobe e o pau começa a torar, tem uma hora que ninguém aguenta. E aí o pau pega. O povo invade o Palácio Medici, em Florença, Palácio Vecchio, e toca o terror. Eles matam Giuliano de Medici, o leão, que seria o próximo na linha sucessória, e correm na porrada toda a dinastia Medici. E formam um novo governo. Um governo aristocrático, né? Ainda que democrático, um governo provisório. E o Maquiavel fica com essa galera. Aí os Medici que foram embora, dizem, o Maquiavel nos traiu, então tá, um dia nós vamos voltar. E quando nós voltar, ele tá ferrado. E o Maquiavel achou que eles nunca voltariam. Só que governos são cíclicos. Lá pelas tantas, eles voltam ao poder. E aí o que acontece com o Maquiavel? Torturado, preso e condenado. Ele é condenado à prisão perpétua, que é domiciliar, mas ele é exilado da cidade, ele é mandado para o campo, ficar num casebre, e ele é proibido de ocupar cargos públicos e de acessar prédios públicos. Isso vai deprimir o Maquiavel, obviamente, e ele não tem nada para fazer, né? A gente está numa prisão domiciliar, numa casa no campo, não tem Netflix, não tem nada, e ele vai começar a escrever um livro. E ele percebe assim, eu vou escrever sobre tudo que eu vi. E eu vou montar o futuro da Itália, com base no passado. E ele escreve O Príncipe. Só que aí ele diz assim, só que eu tenho que puxar o saco desses caras, esses caras são importantes para mim. Então eu vou escrever lá, em homenagem a Lourenço de Medici.
Ele fez uma dedicatória no livro que nos enganou por muito tempo da gente pensar que o príncipe era ele. Quando você lê o livro, você percebe que o príncipe não é ele. E aí tem alguns outros mitos que eu vou quebrar agora. Não dá nem para julgar, a gente segue cometendo os mesmos erros. Aliás, pior, a gente comete os mesmos erros, tudo. Não, assim, ó, o próprio Michel Temer, que é professor constitucional de direito constitucional, ele fala isso em muitos momentos nas entrevistas, né? O mundo é maquiavélico, tá? E quem não entende isso é que cai nas mesmas armadilhas, tá? Temido demais gera revolta, amado demais gera insubordinação. Perfeito, Maria. Agora tu chegou. Essa tua frase agora, ela corrige um erro histórico do é melhor ser temido do que ser amado, que é como dizem que o Maquiavel explicitou a sua frase. A primeira grande frase de Maquiavel não existe, gente. É uma mentira. Vamos à quebra dos mitos. Os fins justificam os meios, seria a frase. Ela nunca foi dita por Maquiavel. Ela não está escrita por Maquiavel. Ela não está no livro Príncipe. Ela não está em nenhuma obra de Maquiavel. Ela é um resumo do que significa a obra. A obra de Maquiavel, se você ler do início ao fim, fecha o livro, eu te pergunto, o que ele quis dizer com essa luta toda? Olha, Tiago, pelo que eu entendi do livro, ele quis dizer que os fins justificam os meios. E alguém falou isso e disse, então o que Maquiavel falou? Os fins justificam os meios. E pegou. Se tu lê o livro, essa frase não aparece. Senhor, se eu disser que foi o Maquiavel que escreveu isso, pode dizer, não tem problema. A banca não vai te descontar disso. Isso aí eu não usaria, é uma frase clichê, né? Eu não usaria. O outro mito é isso. É melhor ser temido do que ser amado. Não, ele diz que é melhor ser amado. Mas o problema de ser amado é que se tu é bonzinho demais, as pessoas não te respeitam. Então talvez seja importante ser temido. Onde tu perceber que o povo não te respeita, não chancela não outorga a tua autoridade, dessa porrada. Sempre que o povo se insubordina, dessa porrada. Perceba o seguinte, menor indício de manifestação, porrada. Menor indício de povo na rua, porrada. Caminhoneiro vai fazer greve, porrada. Não sei o que vai fazer manifestação, porrada. Não sei o que. Olha a Câmara de Vereadores de Porto Alegre essa semana aí. Eles foram acabar com o cargo de cobradores de ônibus e eles tentaram acessar a Câmara para negociar e conversar, porrada. Tu controla tudo na porrada. Porque ou os caras te amam em silêncio, ou se eles gritarem, tu faz eles ficarem quietos. Entendeu? Esse é o bom governo. Ditatorial é verdade, mas ainda assim um governo que se mantém no poder. Então a primeira coisa que vocês têm que ter como nota é que o Maquiavel escreve um manual e não um livro. O Príncipe é um manual. Ele é um manual de instruções para governantes. Pode anotar. Com base na história e com base na política. Um manual de instrução para governantes. É um livro de história, é um livro de política, é um livro de filosofia, é um livro de sociologia. Tá? Por isso, hoje, se vocês se sentirem prontos, leiam O Príncipe de Maquiavel. É o único livro que eu sugiro em sala de aula. Percebo que a gente já passou por diversos autores, eu não digo, não, leiam A Caverna, a República, leiam, sei lá, a Suma Teológica, eu não digo leiam livro nenhum, porque vocês não têm nem tempo para estarem lendo literatura de filosofia. Tem uma série de coisas para fazer. Mas se puderem ler O Príncipe de Maquiavel, eu sugiro. Eu acho que é um livro que renderia. Tá? Ele nos dá uma outra visão sobre a política de maneira geral. E depois quebramos alguns caracteres dos mitos maquiavélicos, entendamos que o Maquiavel morre nesse exílio, o livro é lançado depois, vai para o Index e só depois da sua morte, então, ele se torna esse grande vulto que é. Tá? Na aula que vem, gente, o que eu vou trazer para vocês? A obra maquiavélica. Até agora nós vimos a biografia, que é o que eu sempre faço. Primeiro eu conto a história, o enredo, as características do período. A aula que vem é virtude e fortuna, natureza humana, forças de oposição, os principais elementos que fundamentam o que Maquiavel quis dizer.
E tudo que Maquiavel quis dizer é o que Maquiavel não sabia, mas seria a política depois da sua morte até hoje. Até hoje. Se tu abrir o livro de Maquiavel, pode abrir assim, ó. Eu aposto contigo que tu quiser. Tu abre o livro sem pensar numa página, abre aleatório. E tu lê, tu encontra fundamentos na política de hoje. É incrível. É incrível. Tá? É o cara que melhor leu o que aconteceria na vida política moderna. Alguma dúvida, gente? Como seria se não tivesse o livro dele? Gabriel, alguém teria escrito? Alguém teria escrito? Alguém teria feito alguma coisa? Carol, eu vou ter que conversar com você, eu vou ter que ver melhor pelo seguinte, ó. Como eu estou em casa aqui, por exemplo, agora estou dando aula e eu vi que o Guilherme estava... ele está com muita dor aqui, tá? Então, se eu puder evitar tá falando muito alto e tal, eu vou acordar ele melhor. Ontem ele estava bastante drogado de coisa aqui. Ele tirou as pedras da vesícula e a própria vesícula. Mas eu vou ver se eu consigo um canto para dar essa palestra que não... Que ele teve que vir para cá, né? Ele mora em Canoas, mas ele teve que vir para cá porque não tem como ficar sozinho, tá? Com a barriga com ponto e coisa e tal, né? Então, por isso até que eu antecipei a aula hoje, assim, para ter... Eu vou ter que viajar e voltar ainda hoje, deixar ele quietinho com os meus pais aqui e depois ter o mínimo de barulho, assim, né? Até cedi o meu quarto para ele melhorar esse boizão aí. Mas eu confirmo daqui a pouco e digo para vocês, tá? Acredito que é possível que a gente faça. Se eu preciso achar um canto, mandar uma caixa de bombom, mandar uma caixa que nem o bombom que eles mandavam pro Papa, aquele lá, que é cheio de veneno. Essa é a hora de comprar ele. Cara, eu vou contar uma para vocês também baixinho, antes que ele volte a acordar. Ontem eu cheguei e eu comecei a me deitar nele, fui ver os pontos, eu comecei a debochar dele. E ele não pode rir, cara. E ele tava desesperado, assim, então escorria a lágrima do olho, assim, ele dizia, não me faça rir, filho da puta, eu não posso rir, desgraçado, eu não posso rir. E aí me deu um ataque de riso, cara. Quanto menos o cara pode rir, mais dá... E me deu um ataque de riso e sai daqui, desgraçado, não posso rir, pelo amor de Deus, eu tô com muita dor. E eu digo, bah, meu, azar é teu. Daí eu comecei a contar um monte de merda pra ele, assim, e ele disse assim, pelo amor de Deus, eu tô te implorando, para, por favor. Eu digo, tá, sai. Eu sei. Então eu judiei dele. Mas se não fizeram, é irmão, né? Eu me vinguei de uma porque uma vez eu fui atropelado, quebrei meu pé, e ele foi na ambulância comigo e ele batia assim, aqui que dói. E eu desesperado de dor, cara. Desesperado, o pé quebrado em 4 pedaços. Eu desesperado de dor. Então eu disse, tô vingado. Ah, não, se não é pra ser irmão assim, nem dá pra ser irmão, né, Gabriel? É melhor não ter irmão daí, né? Tem que ser irmão pra sacanear. Mas me deu pena, ontem me deu pena. É que nem agora. Agora, tipo, ele tá com os horários todos trocados, porque ele foi dopado, né? Ele não dormiu de tarde, né? Dormiu de tarde toda, não dormiu de noite, dormiu hoje de manhã. Agora tá dando aula, eu só ouvi ele falando, baixo. Eu digo, tá, vamos encerrar logo essa aula aí, tá? Então tá, gente. Levar a câmera nele, Professor, tá louco. Daí sim, daí ele me mata. tu postou os slides da aula passada. Eu não achei. Se não postei, Postou? posto agora na de hoje. Posto na doca de hoje ali. Ah, tá, valeu. Feitoria. Tá, galerinha? Marcito, então. Pô, vou mandar para vocês ali os recados do Luiz para vocês entenderem o que rolou, até para eu entender também, que eu só vi uns buracos aqui, uns pedreiros, umas coisas. E aí eu mando ali e nós vamos conversando. Tá, moçadinha? Beijo, tchau, tchau. Tchau, senhor. Heitor.